Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui do CDTA, tenho a honra de receber aqui comigo nosso grande amigo, se tornou um amigo ao longo dos anos, o João, que ainda está conosco aqui no CDTA, hoje fazendo só psicoterapia, mas já fez as outras terapias também. Então vamos dar início a esse podcast. Por que nós estamos fazendo esse podcast? Porque esse é o mês das profissões, a gente tem falado sobre isso e o João tem muito a falar sobre isso e muito mais. João, seja bem-vindo. Você está bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse podcast junto com você para poder falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu estou fazendo no momento e a área que eu quero seguir. Legal. Um prazer. Legal, João. O prazer é todo nosso. Tá se sentindo bem? Tô bem tranquilo. Beleza, cara. É isso que importa. Mas assim, Joãozão, pra galera que não conhece, que não sabe de nada, que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fala um pouquinho de você. Quem que é o João? Bom, prazer. Meu nome é João, tenho 18 anos, fiz recentemente, em abril. Eu sou uma pessoa bem inquieta, uma pessoa bem tranquila, digamos assim. E eu acho que esse sou eu. Aí, olha só, que simpático. E você é muitas outras coisas, João. Você pode ter certeza disso. Qualidades não lhe faltam, tá bom? Joãozão, quando eu chamei você aqui para o podcast, eu bati muito na tecla do quanto que seria importante as pessoas ouvirem um pouco a sua jornada. Porque eu acho que histórias como a sua, elas podem inspirar pais, mães, outros pacientes. E inclusive falei um pouquinho, a gente comenta muito de você durante as terapias, né? Como uma referência, como um exemplo. Porque muita gente aqui no CDTA gosta de desenhar. Quando a gente fala das profissões, a maior parte dos meninos, eles falam disso, de desenho, só que eles não têm muita ideia. O que eu vou fazer com desenho? Muita gente fala sobre jogo, por exemplo. Eu queria fazer jogo, e aí como que eu faço isso? Eu queria desenhar a história em quadrinhos, como que eu faço isso? Você, Joãozão, como que foi a sua descoberta nesse mundo da arte? Você sempre desenhou? Como é que é isso? Bom, eu desde pequeno eu sempre tive uma proximidade um pouco maior com a arte, com essa área, porque minha madrinha, inclusive, era uma pessoa que pintava muito, ela pintava muitos quadros. Inclusive lá em casa a gente tem muitos quadros dela, inclusive na minha sala. Então, desde pequeno já tinha não um conhecimento, mas uma proximidade com esse mundo. Então eu fui observando a minha madrinha, eu fui começando a pintar, desenhar um pouquinho aqui e ali. Aí eu fui crescendo, fui conhecendo mais um pouco fui conhecendo músicas, teatro, e eu fui me apaixonando ainda mais por esse mundo. Então eu decidi que talvez aquilo ali fosse algo que eu queria me aprofundar um pouco mais. Então eu fui treinando, fui vendo vídeo e sempre tentando me aprimorar naquilo que eu gostava, que no caso era desenhar também, eu gosto bastante. Então eu via vídeos e a gente ensinando como fazer aqueles passo a passo. Na internet, você disse? Na internet. E eu ia treinando, me aperfeiçoando, procurando artistas também, que é muito importante, inclusive, nessa área, nessa parte da arte. Quando a gente quer se aprimorar, eu pelo menos, é uma coisa que eu gosto de procurar artistas que eu gosto, com os traços que eu me identifico mais, para facilitar mais o meu estudo, para me ajudar a evoluir no meu traço, por exemplo. Que é uma dica que eu deixo também. É muito bom, procurem artistas que você gostem, se inspirem neles, que ajuda bastante. Ah, muito legal. Mas assim, é interessante isso que você falou das referências. Mas pelo que você falou, não é só desenho, né?
Acho que assim, você é um cara muito artístico. Agora mesmo você estava tocando bateria, não é verdade? Tava. Gosta bastante de música, que a gente conversa. Mas o desenho ele sempre foi seu principal foco. Só que, João, aí vamos lá. Finge que assim, ó, eu tô aqui, eu tô desenhando um pouquinho. Conta pra mim assim, o que eu posso fazer com o desenho? Quais são os campos e as áreas que eu posso explorar, já que eu desenho? Tem muita coisa, dá pra fazer tipo revista em quadrinho, dá pra pintar a parede, são coisas muito diversas assim. Sim. Me fala um pouquinho assim das possibilidades que você vê. Tem muitas áreas assim do desenho, principalmente, que é a área que muita gente gosta de procurar. Tem muita coisa. Eu, por exemplo, estou fazendo design, que no caso é design gráfico, então eu posso atuar como criação de identidade visual, que seria para logo de marcas, de empresas. Poderia atuar também como nessa área design de interiores, tem como trabalhar na área de jogos, fazendo fugiu a palavra, mas Layout? Não? fazer meio que o sketch do projeto, fazer os personagens, os mapas, os ambientes. Tem muitas áreas que dá para se explorar na área do desenho, assim, que dá para se atuar. Que dá para atuar. Me fala uma coisa, que eu acho que isso é importante também a galera ouvir. Você, que já está cursando design gráfico, acha que desenho é um dom ou você pode aprender do zero? Tipo, não desenho nada, mas se eu quiser agora eu posso aprender. Pode aprender do zero. Eu não acredito muito nisso de dom. Eu acho que é sempre uma questão de esforço, de tentar. Então, sim, eu acho que pode aprender desde o zero, porque o que vai definir é sempre o como você quer realmente aprender aquilo. Mas, óbvio, tem que se esforçar, tem que se dedicar para aquilo, porque não é fácil. Eu não vou falar que é fácil, porque não é. Eu desenho desde novo, então, nossa, os treinos são complicados. Tem que treinar ali, tem que se dedicar. Então, sim, pode aprender desde o zero, só que é aquilo. Tem que se esforçar, se jogar de cabeça naquilo. Alguma vez você já bateu assim aquele medo ou aquela insegurança? Nossa. Tipo, putz, será que eu sou tão bom? Sempre. E se sim, como que você lida com isso? Não, sempre bate. Eu acho que isso é de toda profissão, né? Mas esse sentimento de, caraca, será que é realmente isso que eu quero? Será que é essa a minha área? Será que eu sou tão bom assim? É aquele sentimento que bate de vez em quando, sempre acaba batendo. Mas é não deixar esse sentimento te derrubar, né? Porque às vezes ele bate forte. Mas sua família te apoia, sempre te ajudou? Me apoia, assim. Minha mãe, por exemplo, ela sempre me apoiou bastante. Desde pequena ela sempre falou que eu posso ser aquilo que eu quiser. Então, apoio familiar, apoio de pessoas próximas da gente sempre ajuda bastante a sair disso. Mas sempre tentar se levantar. Se você está sentindo esse tipo de coisa, se vem esses pensamentos na sua cabeça, sempre procurar alguém conversar. Eu sei que por mais seja bem difícil, eu digo, é bem difícil falar sobre o que a gente está sentindo, mas tenta. É bom, porque às vezes aquele sentimento pode acabar passando com uma pessoa que pode dar um conselho pra gente sobre isso. Às vezes uma pessoa mais experiente, mais velha, pode falar dar um conselho sobre como a gente pode lidar com esse sentimento. Então, com certeza. Às vezes, conversar às vezes ajuda muito. Legal. Eu tava pensando aqui, hoje em dia na internet, a gente tem muita referência de artistas absurdos, assim, né? Que desenham muito bem. Você acha que isso mais inspira ou pode também gerar aquele efeito contrário de deixar inseguro, no sentido de, nossa, como essa galera desenha, será que um dia eu vou chegar lá? Como que você lida com isso?
Sempre, nossa. Sempre quando eu tô passando... Você se compara muito com as outras pessoas? Direto. Eu acabo fazendo lá algum desenho, alguma arte minha, e eu vou navegar pela internet, eu bato o olho com um artista que desenha incrivelmente bem, eu olho pro meu desenho, nossa... Eu comparo assim, eu falo, caraca, tá horrível. Então, sempre acaba comparando assim. Mas lembrar, você não é... como que eu posso dizer? Você não tem que se comparar, porque todo mundo está em um nível de aprendizado diferente. Não é porque aquele artista que você segue ou que você vê por aí desenha muito bem que você é ruim. Não é isso. É só uma questão de traço diferente, desenhos diferentes, estudos diferentes. Você não é ruim. Mas eu entendo esse sentimento, é muito ruim. E normalmente eu só tento pensar, poxa, eu não tenho que me comparar. Às vezes eu tô aprendendo ainda. E você tem seu traço próprio, né? Por exemplo, às vezes a gente já conversou tanto de jogos, né? Hoje em dia, às vezes, hoje em dia não, é uma tendência que já faz alguns anos que eu percebo. Tem muito jogo independente que propositalmente os gráficos eles são retrô ou são traços mais simples, mas que tem a identidade daquela pessoa, assim. Você bate o olho e fala, não, esse cara é muito único. Por mais que seja muito simples, é muito dele. E às vezes vale mais isso, a sua identidade, ser você, do que ser o melhor desenhista do mundo, assim, né? Talvez hoje em dia seja o mais importante. João, a gente tá até com... Posso mostrar? Pode. Eu acho importante mostrar, a gente tá com... Ó, segura aí, mostra essa. Essa é uma das telas que o João fez aqui no CDTA. E aí eu tava pensando assim, cara, todo esse trabalho é um desenho de uma paisagem, você fez com tinta. Só que hoje eu imagino que você mexe muito mais com computador, ou não? Mexo bastante. É muito diferente essa coisa assim, sei lá, do lápis ou tinta pro computador? É outra história? É bem mais... eu acho um pouco mais complexo, porque ali, por exemplo, aqui no quadro, a gente vai pegar, por exemplo, um caderno, a gente vai desenhar a nossa ideia, a gente vai passar para a folha primeiro o que a gente está pensando em fazer. Depois de um tempo decidindo o esboço, a gente passa para o quadro, e depois de decidir exatamente como que a gente quer ficar, a gente começa a pintura. No computador já é um pouco diferente. Tem também a parte do esboço, tem muita gente que usa mesa digitalizadora, mas mexer ali é um pouco, pelo menos do jeito que eu faço lá no curso, é um pouco diferente, porque tem muito mais ferramenta que você pode estar brincando e trabalhando ali. E também passa por um processo muito maior de pesquisa, porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma arte, pra gente, tirando quando a gente está fazendo um trabalho para um cliente. Mas, por exemplo, aqui quando a gente está fazendo pra gente, a gente tem um ritmo diferente de fazer, a gente tem umas ideias diferentes. Quando a gente está no curso ou fazendo coisas pelo computador, principalmente em equipe, passa por muitas camadas. A gente faz muita pesquisa, inclusive, assim, pesquisa é o que a gente mais faz, assim, é uma das coisas que a gente mais faz. Pesquisar referência, você diz? Sobre o assunto, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho para um cliente, ele passa a ideia pra gente e a gente tem que pesquisar muito sobre aquilo. Sei lá, se eu pedir para você fazer o novo logo do CDTA, você teria que fazer uma pesquisa detalhada, vir para cá, ver como que é a rotina dos pacientes, como que é a rotina de quem trabalha aqui, estudar a marca, estudar tudo que envolve ela, fazer uma pesquisa bem aprofundada para depois começar a pensar no desenvolvimento da logo, ideias. Inclusive,
Inclusive é uma coisa que acontece bastante nessa parte de pesquisa, que a gente sai conhecendo muito sobre o assunto. Que legal. A gente começa do zero e sai conhecendo quase tudo. É bem interessante, inclusive, eu gosto bastante dessa área de pesquisa. Então, é bem diferente, bastante na área da logística, assim, e na área de produzir. Tem bastante coisa. Você comentou uma coisa que eu acho importante os artistas ouvirem, todos. Porque, assim, você falou, quando eu estou fazendo para um cliente, porque normalmente o artista, quando começa, desenha para si mesmo. Desenha, ou faz música, ou atua, seja lá a área da arte. Normalmente a gente começa fazendo porque nós gostamos, ouvindo as nossas coisas no nosso tempo. A partir do momento que a gente entra no âmbito profissional, a gente tem que, de repente, desenhar ou fazer a sua arte, mas em prol do outro, né? De acordo com o que o outro quer. Você sentiu essa... Como que isso é frustrante ou você lida bem com isso? Assim, putz, eu não vou mais desenhar as coisas que eu quero, agora eu tenho que desenhar sobre tal empresa. Já teve que, ou de repente até lidar com algo que você nem queria fazer e falar, putz, eu tenho que fazer isso. Acontece, João? É uma pergunta muito legal, porque eu vou usar tanto referência minha, o que eu acho também, coisa que meu professor falou, mas realmente, quando a gente entra assim na área da arte, assim, do design e por aí vai, a gente tem que entender que a partir dali a gente não vai estar fazendo só pra gente, a gente também vai estar fazendo pro próximo. Inclusive é por isso que eu acho que a área da arte não é para qualquer um, porque a gente tem que se entregar, a gente tem que sentir aquilo que a gente faz, independente se é pra gente ou pro próximo. Então, quando a gente faz algo pro cliente, obviamente você tem o livre-arbítrio de ver o que o cliente está pedindo e falar, olha, não é pra mim, não é muito a área que eu atuo, então você pode indicar um parceiro de trabalho que você acha que aceitaria aquilo, ou alguma outra pessoa que poderia fazer aquele trabalho. Então você tem a opção de recusar ou aceitar. Mas caso você aceite, você tem que entender que aquilo ali não é mais sobre você. Aquilo não é mais sobre a sua opinião, quem você é, suas crenças, nem nada. Aquilo ali você tem que separar a sua pessoa e se focar no trabalho. Você tem que se entregar aquilo e falar, ok, isso daqui é para uma pessoa, eu tenho que entender como ela pensa, eu tenho que entender o que isso que ela quer que eu faça causa para ela. No caso, pode ser um pedido mais pessoal sobre gostos pessoais da pessoa, ou pode ser sobre uma marca, o que ela representa. Então, por isso, eu acho que a gente tem que se entregar, tem que sentir e separar o que a gente pensa do trabalho, senão vai afetar muito. E meu professor já deu muitos exemplos sobre isso. Ele já falou que já recusou muitas propostas, às vezes algumas propostas que para ele não fazia sentido, ou porque para ele não era exatamente da área dele, ou que ele não sabia exatamente. Não que não sabia, mas não tinha a experiência exata para fazer aquilo. E às vezes eu acho que você também não se identifica com aquela marca, isso é importante também, né? Eu acho que por mais que você seja profissional, você tem que estar minimamente bem fazendo. Sim, né? É muito importante, inclusive, falar isso. Se a pessoa que você está trabalhando é uma pessoa que você não se sente identificado, a marca que você está trabalhando, o assunto que a pessoa está pedindo, você não é obrigado a aceitar. Você pode recusar. E isso não é errado. Você pode sim recusar. Boa, Joãozão. Aí, João, eu queria depois falar de um outro tópico que vai ser importante, mas falando assim, você sempre se viu na área de designer gráfico ou é uma opção que surgiu para você e você falou, deixa eu abraçar porque tá dentro do que eu quero? Ou assim, você almeja outra coisa lá na frente? Para falar a verdade, acho que ninguém sabe desde o início o que vai fazer, né? Então, desde pequeno eu sempre gostei dessa área da arte, só que eu sempre tive muita dúvida do que eu ia fazer, que área eu ia seguir. Inclusive eu também tinha muito essa dúvida do que... Porque é um leque gigantesco. É muito grande, são muitas possibilidades.
Então, eu também tinha aquilo de, caraca, o que eu vou fazer? Quais áreas que tem, né? O que eu posso estar atuando na área de trabalho? Inclusive, é bom lembrar antes de continuar, que dando algumas pesquisadas pela internet, no YouTube tem bastante gente que fala sobre áreas que você pode estar atuando. Então, se você fazer uma pesquisa ali no YouTube, pesquisar quais áreas designer gráfico, por exemplo, pode atuar, você vai encontrar muitos vídeos de pessoas falando sobre várias áreas. Inclusive, foi desse jeito que eu encontrei a área de design. Foi fazendo algumas pesquisas e eu encontrei alguns vídeos de umas pessoas falando e eu falei, caraca, nossa, essa área é bem interessante, eu vou procurar fazer. Que aí, depois de um tempo, assim, depois de terminar a escola e ver um pouquinho com minha mãe e com meu pai, procurar alguns cursos, eu encontrei o do Senac Santo André, que eu achei bem interessante, que inclusive é o que eu faço hoje. Então, eu nunca tive, assim, essa ideia 100%, mas depois de um tempo procurando, pesquisando, vendo referência, eu acabei me encontrando nessa área. E se no futuro, talvez, eu ainda não tenho certeza, mas talvez. Tá certo, muito bom. João, uma coisa que eu acho importante, um assunto que eu acho importante falar aqui, porque ele é muito pertinente para o público que assiste e para a galera que está aqui envolvida no CDTA e na Fisiotea. A questão, o grande desafio da socialização. Eu vejo assim, tem muita gente aqui, eu não sei se você vai se identificar, mas tem muito paciente, muita molecada aqui que desenha bem e tudo mais, só que na questão de um comportamento ou tem muita vergonha, é muito introspectivo, ou tem essa dificuldade de, por exemplo, andar num transporte público para ir até o local, e isso é algo que você começou a fazer recentemente, né? Você sentiu essa dificuldade? Você acha que isso foi um amadurecimento que veio aos poucos? Ou para você é super tranquilo? Para mim, para nós aqui do CDTA, a gente viu um amadurecimento muito grande em você nesses últimos 3 anos. Eu acho que agora você falando, eu queria que aquele João de 3 anos atrás estivesse assistindo aqui. Caramba, meu, olha eu falando, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Mas como que foi para você lidar com isso, assim, com a socialização? Como foi o primeiro dia, por exemplo? Você chegou lá conversando, estava muito ansioso? Como foi isso? Nossa, no curso de design, tô falando. Sim. Falando sobre essa parte de socialização, né, de vergonha, eu sei muito bem como é, eu sempre... Inclusive, se o meu eu do passado estivesse vendo isso, eu acho que teria ajudado bastante. Mas é muito difícil socializar. Primeiro dia foi um pavor. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. A gente foi, eu sentei lá bem no fundo, normalmente, que todo mundo que tem essa dificuldade de se socializar, a gente sempre acaba sentando lá pro fundo. E começou o terror, se apresentar para todo mundo. Foi difícil. Sua turma é muito grande? Tem, eu acho que umas 20 pessoas, eu acho. Boa. Mas fomos falando, se apresentando, os professores foram se apresentando também, cada um falando seu nome, sua idade e aquilo. E ia chegando a minha vez, eu ficando mais tenso. Chegou, falei, gaguejei um pouco, normal, primeiro dia, mas depois foi tranquilo. A gente acaba se acostumando, né, depois de um tempo. Hoje eu já estou me socializando um pouco mais, não tanto porque eu sou realmente uma pessoa mais fechada, então eu também não procuro fazer tanto contato, eu não gosto de ficar falando tanto, mas hoje em dia, agora no curso, se eu preciso pedir uma informação, se eu preciso falar alguma coisa com um colega de classe, eu já consigo cumprimentar. Então, às vezes é questão de tempo. Às vezes a gente chega no lugar assim, a gente não vai conseguir falar, a gente não vai conseguir
comunicar tão bem como a gente gostaria. Mas depois de um tempo a gente vai se acostumando com o lugar, com as pessoas, aí a gente consegue se soltar um pouco. Então, vai de cada um, mas também, se fosse antigamente, até hoje eu não ia estar conseguindo falar com ninguém. Porque aqui me ajudou muito, a casa me ajudou bastante. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu não conseguia nem olhar direito no olho das pessoas, eu ficava desviando assim o olhar. Então a casa me ajudou muito, vocês me ajudaram muito. Eu melhorei bastante desde lá. Hoje em dia eu já consigo, numa conversa, olhar pro olho da pessoa, eu já consigo me expressar melhor, eu consigo ser realmente quem eu sou, sem ter toda aquela vergonha, aquele medo de estarem me julgando. Então, a casa foi incrível. Que honra ouvir isso de você. Ajudou muito. Que legal. E é um orgulho pra gente também, cara. Saiba que a gente conversa entre nós aqui da equipe, nós tivemos o prazer de acompanhar essa evolução. E é nítido, cara. É nítido até de ver você entrando aqui, já é uma postura mais adulta e mais madura, né? Que eu acho que também é importante passar para o pessoal que cada um tem seu tempo. Sim. Não adianta aquele João do passado, a gente não adiantava chacoalhar ele e falar faz tal coisa. Isso veio com o tempo, com o processo. E olha só você aqui. Agora, ó, uma coisa importante. Se o João de 3, 4 anos atrás estivesse assistindo aqui esse vídeo, o que você falaria para esse João? Poxa, o que eu falaria? Qual dica que você falaria? Porque eu acho que ele ia estar meio assim, eu não acredito que eu do futuro tô aqui, ó, conversando num podcast, fazendo um curso de design, andando de trolleybus e ônibus e não sei o que lá. E aí o que você falaria para esse cara? Ou o que o João do passado gostaria de ouvir de você? Pensando como que eu era antigamente, eu falaria para ele acreditar mais em si, em quem ele é, que ele não precisava provar nada para ninguém. Acreditar nas pessoas que ele conhece e que ele ainda vai conhecer. Para acreditar mesmo, para ter esperança e parar de se jogar para baixo, assim. Boa. Uma coisa que eu tive foi muita ajuda. Eu conheci muitas pessoas incríveis que eu carrego até hoje e eu espero poder carregar para sempre assim. Então, ter apoio, acreditar sempre em si é algo que ajuda muito. Legal. E isso porque a gente está falando do João de, sei lá, de 15 anos de idade. Imagina se pegasse o João de 10 anos de idade. Nossa, aí é uma diferença, eu acho que gritante, né? Nossa, muito grande. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Muito mais tímido, eu não falava nada. Então, também acreditar que nessa época eu nem sabia da minha condição, eu não sabia que eu tinha autismo, nem TDAH, então o que aqueles médicos falaram não era verdade. Só falar que ele nunca foi questão de preguiça, nunca foi questão de não se esforçar. Era só uma questão de uma condição que a gente não sabia que eu tinha, mas que isso não mudava quem eu era e que eu poderia sim ser tudo aquilo que eu sempre sonhei. Perfeito, cara. Porque assim, eu acho, cara, isso é maravilhoso isso que você está falando, porque tem o caso da pessoa que é mais introvertida e tem dificuldade social, mas vamos pensar no outro oposto também. Já tem pessoas aqui, nós temos os nossos pacientes que são o oposto, muito agitados, que têm uma dificuldade de foco atencional, que fala e que corre. E eu acho que é uma questão de se entender, é um processo, e eu acho que tem como, a sua participação aqui é importante para mostrar que tem como a gente melhorar alguns pontos e ser inserido no mercado de trabalho, num curso, não é verdade? Eu acho que
E é por isso que eu fiz tanta questão, acho que que você tivesse aqui, assim, para famílias perceberem isso, que há um caminho. O seu caminho vai ser diferente de todo o resto, mas olha onde é que você está agora, né? Exato. E o João, apesar que você já falou, o João do futuro, assim, você consegue, assim, se ver daqui a 10 anos ou nem pensa nisso? Por enquanto, deixa eu só viver essa fase. Nossa, pra falar a verdade, eu nem penso tanto, mas é porque eu tenho uma certa dificuldade de ver um pouquinho mais além no futuro. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas, cara, 10 anos, nossa, é muito tempo. Tem alguma coisa que você quer, assim, que aconteça? Nossa, só acho que tá realmente atuando naquilo que eu quero. E eu acho que o que eu mais quero, assim, além de fazer aquilo que eu gosto né, acho que é poder fazer as pessoas que eu tô em volta feliz, poder dar presente para todo mundo que eu gosto, que eu tenho isso, eu gosto de dar. Eu adoro dar presente para quem eu gosto, para quem eu tenho muito carinho. Então, acho que é isso. Tá tendo uma estabilidade financeira assim boa para me manter. Tá morando sozinho, tendo a minha independência ali, fazendo as minhas coisas. E criando mais e mais arte, e também experimentando mais artes, mais possibilidades, mais nesse campo, assim. Então, eu acho que é isso. Que legal. Que eu penso, assim, nesses 10 anos. Talvez, nossa. Não, e tá certo, assim, eu acho que quero muito eu daqui a um tempo conversar com você de novo e a gente lembrar do dia do podcast para você falar, olha só, o João daquela época falou isso, porque eu sei que você tem um caminho lindo. E digo mais, você falou que você é um cara muito generoso, você falou que você quer presentear as pessoas, você gosta das pessoas e quer ver elas bem. Pode ter certeza, e eu falo por toda a equipe da Fisioteia, principalmente aqui do CDTA, que ter você aqui contando essa história, de coração, é o maior presente que se poderia dar pra gente, assim. Eu tenho certeza, o pessoal da equipe gostaria de estar aqui, eu sei que eles vão assistir depois, e saiba que é um grande presente para nós, para sua família, enfim, para todo mundo que está envolvido, assim. É um presente porque você é um exemplo para todos nós, tá bom? Muito, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer por tudo isso. Sem vocês eu não teria conseguido evoluir, nem chegar aqui onde eu tô. Eu não estaria conseguindo falar aqui com você na frente de todo mundo. Não ia estar conseguindo. Então eu agradeço profundamente a vocês, do fundo do meu coração. Vocês me ajudaram demais. João, tamo junto. Então eu agradeço. A gente vai ir finalizando aqui já o podcast, tá bom? E é isso, cara. Obrigado. As portas estão sempre abertas. A gente vai se ver toda semana aí. E é um prazer, cara. Sem mais, muito obrigado, viu, Joãozão? Muito obrigado. Parabéns por tudo, tá bom? Muito obrigado. O podcast aqui com o João está sendo encerrado com muito orgulho. Gostou? Galera, inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta aqui o que você achou, tá bom? Pode perguntar, sugerir coisas pra gente, que a gente está sempre disposto, a gente quer fazer muitos outros podcasts, tá bom? Muito obrigado, pessoal!